Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres, lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 16 de maio. Pentecostes, a 23 de maio.
o primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. O Verbo divino se fez homem. Irmãos e irmãs, saudamos também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos celebrando hoje a festa da Epifania do Senhor. E como acabamos de ouvir, na festa de hoje, a Igreja nos apresenta as principais datas do ano litúrgico, que tem como centro justamente a celebração do tríduo pascal do Senhor crucificado, morto e ressuscitado. É à luz da Páscoa que também são apresentados para nós os demais acontecimentos da salvação, inclusive o Natal. De tal sorte, queridos irmãos, que nós pedimos a graça ao Senhor que nos permita viver esses acontecimentos. A cada ano devemos pedir isto. Se o Senhor nos permite viver no tempo presente, bendito seja. Se nos chamará ao longo desse ano à eternidade, bendito seja. Muitos nossos irmãos que estavam conosco ano passado, hoje já estão na glória de Deus, porque o tempo é passageiro e deve ser vivido na presença do Senhor, que nos chamará a si. Nós já estamos na sua presença, mas não o vemos. Ele, porém, nos vê, e não só nos vê, nos acompanha porque nos ama. Amou tanto o mundo que nos enviou seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como diz hoje São Paulo, esse mistério que estava escondido nos tempos passados foi revelado agora em Jesus, o Filho de Deus. Este mistério, diz São Paulo na carta aos Efésios, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é o mistério? Os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, portanto do mesmo povo de Deus, associados à mesma promessa que Deus fez a Abraão e a seus descendentes, em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. A visita dos magos a Jesus expressa justamente isso que São Paulo acabou de afirmar. Os magos eram pagãos, certamente conheciam Jerusalém e, de certa maneira, até gostavam de adorar o Deus dos judeus. Porém, guiados pela estrela, encontraram o Messias, o Salvador, que foi rejeitado pelos judeus, no entanto, aceito pelos pagãos. E os primeiros a adorar o Senhor são, pois, os magos do Oriente. Como diz o Salmo de hoje, o chamado Salmo Real ou Salmo Régio, as nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Ó Senhor, é uma oração feita pelo rei, intenção do rei. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Esse rei terá um grande domínio, nos seus dias a justiça há de florir e grande paz. E se isso ainda não aconteceu, é porque o rei foi rejeitado. Também, em forma de profecia, anuncia o Salmo que os reis das ilhas distantes virão com presentes, vão trazer para ele oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e as nações hão de servi-lo. Mas que rei é este? O salmista explica: é o rei que libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Este é, digamos assim, o programa de governo desse rei. Portanto, o rei humilde, o rei cuja glória é a vida do seu povo. Este rei, para nós cristãos, é Jesus e somente ele. Ouvimos também a profecia de Isaías, anunciando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Ele convida Jerusalém a preparar suas casas, seus palácios, o templo, para receber seus filhos e filhas que vêm de longe. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra está envolvida em trevas, nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Para nós, esta profecia vai se cumprir na Jerusalém celestial, como nos explica o Apocalipse. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços, como se fossem príncipes, princesas do povo de Deus, ou seja, aqueles que estavam na escravidão agora são libertos. Ao vê-los ficarás radiante, o coração vibrando, batendo forte, porque eles trarão também as riquezas de além-mar, uma inundação de camelos, de dromedários de Madiã e Efá, trarão ouro e incenso. Para que o ouro e incenso? Para o culto do Senhor. Proclamarão, pois, a glória do Senhor. Veja bem, então, irmãos, que o profeta nos apresenta Jerusalém como a cidade da luz. De fato, na antiguidade, Jerusalém toda construída com pedras chamadas pedras douradas, reluzia ao pôr do sol como se fosse ouro. E esta imagem, então, é um convite à renovação, à transfiguração de Jerusalém. No Evangelho vai acontecer algo ao contrário. Jerusalém está na escuridão. Jerusalém está no pecado. Jerusalém está na corrupção. Por quê? Porque o Rei, o Senhor Jesus, foi rejeitado. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, nos explica o evangelista Mateus, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Esses magos, bem corajosos, chegam a Herodes: onde é que está o rei dos judeus? Sendo que Herodes era o rei dos judeus. Supunha-se que o seu filho fosse o sucessor. No entanto, os magos, guiados pela estrela, vista por muitos, mas compreendida por eles, eles entenderam que havia nascido o rei justo. Onde está? Queremos adorá-lo. Sabendo disso, Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ora, todos os dias Israel rezava pela vinda do Messias. E quando o Messias se manifesta, eles ficam então perturbados. Isso aqui significa a rejeição a Jesus e a sua boa nova. Então o que faz Herodes? Reúne os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e pergunta: onde é que o Messias deveria nascer? Ora, Herodes era um ignorante da Escritura. Todos sabiam, pelos profetas, que o Messias deveria nascer em Belém de Judá, a cidade de Davi, e seria um rei pastor à semelhança de Davi. É justamente o que citam os sacerdotes e os sábios da corte. Citam o profeta Miqueias, capítulo 5. E tu, Belém de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, o meu povo. Sabendo disso, Herodes, com medo da criança, chama os magos e tenta corrompê-los, tenta enganá-los. Ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, depois vocês voltam aqui, porque também eu quero adorar o Messias, quero adorar o novo rei. Mas era mentira.
Os magos, então, saíram de Jerusalém. E o que acontece quando eles saem de Jerusalém? Veem de novo a estrela. Em Jerusalém, agora cercada pelas trevas, não se via mais a estrela. A estrela aponta o reinado do Rei Justo. Nós cantamos isso no início da missa hoje. O novo Rei que nasceu como estrela no céu. Se nós vamos ler o livro dos Números, nós vamos encontrar a profecia de Balaão. Balaão era um rei, era um profeta contratado pelo rei pagão Agag para amaldiçoar Israel, que estava acampado na planície de Moabe. No entanto, quando Balaão foi amaldiçoar, o Espírito Santo tomou conta dele. E ao invés de amaldiçoar, ele abençoou Israel. Contrariado, mas abençoou. E uma das suas bênçãos diz assim: eu vejo, mas não agora. Contemplo, mas não de perto. Um mastro surgirá em Jacó. E o cetro não se afastará de Judá. Essa profecia, assim nos explica São Mateus, se cumpriu em Jesus. O astro, a estrela de Belém, aponta, pois, o nascimento do Rei Justo e o local onde ele se encontra. Os magos de São Mateus sentiram uma alegria muito grande quando avistaram de novo a estrela. E a estrela indicou-lhes a casa de Belém, onde estava Maria, onde estava José, onde estava o menino Jesus. Então o que aconteceu? Eles ajoelharam-se diante dele e o adoraram. É a atitude dos cristãos futuramente diante de Jesus ressuscitado. E oferecem a Jesus os seus presentes, ouro, incenso e mirra, e depois voltam para a sua terra. Os primeiros a adorar o Senhor, portanto, e a reconhecê-lo como Senhor, são pagãos. Um alerta para nós, em vários sentidos. Primeiro, a ação missionária da Igreja decorre justamente da revelação do Cristo, Filho de Deus, a todas as nações. É assim que vai terminar o Evangelho. Jesus envia os discípulos em missão. Ide por todo o mundo, levai o Evangelho a toda criatura. Portanto, a ação missionária nossa, cada um que nasce do batismo, tem como objetivo a evangelização. Levar aos povos a luz que é Cristo, luz do mundo. Também, esta festa da Epifania nos ensina que todos são chamados à salvação em Cristo Jesus, que ninguém pode ficar de fora. E justamente porque este é o desejo de Deus, nós não nos cansamos de anunciar Jesus com a palavra e especialmente com o nosso testemunho de vida. Interceda por nós a Santa Mãe de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.